Olá, boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez para conversar com o professor Glaucio de Rey. Ele vai nos falar hoje também sobre competências. O professor Glaucio, ele é licenciado em Biologia e Pedagogia, especialista na área de ensino e educação à distância, é mestre em Morfologia e doutor em Biociências Nucleares, pós-doc em Patologia Experimental, com expertise em Neurofarmacologia e Neuroquímica. Professor Glaucio, fique à vontade, a palavra é com o senhor. Boa noite. Obrigado, boa tarde para quem está no Brasil, né? Boa noite para quem está em outras localidades, né? Hoje o nosso assunto é falar sobre a importância das competências na elaboração de objetivos, de questões, né? O que a gente tem que estar mais antenado aí em relação, principalmente na estruturação de currículos, né? De planos de ensino, de planos de aula, que estejam pautados principalmente em metodologias ativas, né? Que se preocupem em promover aquela educação, aquele processo de ensino-aprendizagem mais ativo, né? Quando a gente fala, inclusive, em educação ativa, né? Em processo de ensino-aprendizagem mais ativo, a gente até se reporta à pirâmide de aprendizagem de Gleiser, né? Onde dá para a gente perceber bem isso, né? A importância de como as metodologias ativas elas se associam de modo muito significativo e satisfatório naqueles 80% que se tem, né, de maior aprendizagem, quando o aluno interpreta, quando o aluno escreve, quando o aluno desenvolve a habilidade de se expressar, de revisar, né, de se colocar, né, chegando até 95% de rendimento quando você trabalha, por exemplo, com níveis de explicação, resumo, quando você provoca esse aluno a estruturar, a definir, né, a generalizar, dependendo do contexto, uma determinada informação, a elaborar, a ilustrar. Então, quando a gente pensa em uma educação que tem uma base mais ativa, né, de produção de conhecimento por parte desse aluno, é imprescindível pensar em trabalhar com as competências, né? E aí a gente pensa em como elaborar uma prova que possa refletir essa condição, né, de sair, inclusive, daquela avaliação mais cristalizada, né, de uma verificação mais imediata, e pensar numa avaliação em que o aluno literalmente dê continuidade a esse processo de ensino-aprendizagem, utilizando a prova, inclusive, como momento também de aprendizagem, né? E não apenas de verificação do que ele aprendeu, né? Do que ele aquisicionou. A prova ela se torna mais dinâmica quando nós pensamos em uma avaliação, principalmente quando ela se dá em nível colaborativo, né? Quando a gente trabalha, por exemplo, com uma avaliação onde não apenas o aluno isolado é avaliado, mas o aluno em um contexto, né, de associação com outros alunos, sendo estimulados, provocados a desenvolverem um produto, por exemplo, né, a produzirem um resultado final que possa refletir, de fato, a condição de materializar, de substancializar o que ele aprendeu. E as competências, elas refletem bem essa possibilidade. Quando a gente fala em competência, a gente está falando em conhecimento, habilidade, atitude, né, e produção de valor. Existem 3 dimensões de competência que a gente até fala em chá, né, para que a pessoa não esqueça. Quando se pensa em competência, a gente pensa no chá. Né? O que é o chá? É o conhecimento,
é habilidade, é atitude, né? São as três, digamos assim, são as três dimensões da competência, né? E para que a gente possa, então, colocar essas dimensões em prática, é preciso conhecer o que cada dimensão significa, né? Por exemplo, na dimensão do conhecimento, você tem as teorias, você tem os conceitos, os métodos, os processos, né? As políticas relacionadas com um determinado contexto, os procedimentos, as regras, né? Você tem a dimensão do saber. Então, a competência do ser, né? Daquele ser do chá, como eu falei, né? A dimensão do conhecimento dentro da competência é a dimensão do saber. Então, na gestão do conhecimento, a gente fala até que os conhecimentos que estão nesta dimensão estão no nível do conhecimento explícito, né? E o que vem a ser esse conhecimento explícito? É aquele que mais facilmente passa a ser codificável. E ele é codificável através de uma linguagem escrita, de uma linguagem falada, de símbolos, de códigos, né? De diagramas, de imagens, desenhos, né? Por isso que é até interessante a gente estar associando a essa dimensão, que é a dimensão do conhecimento, quando a gente fala em competência, por exemplo, mapas mentais, diagramas, né? O uso de uma linguagem baseada em símbolos, dependendo de como essa dimensão, representada por esse conhecimento explícito, vai ser trabalhada numa avaliação, né? Como é que você pretende trabalhar essa competência numa avaliação, né? Em relação à promoção de aprendizagem, né? Quando a gente fala, por exemplo, em promoção de aprendizagem, as promoções de aprendizagem, por exemplo, elas são mais facilmente codificáveis. E aí esses conhecimentos, tá, que são mais facilmente transmitidos e aprendidos, eles já podem ser, no caso, trabalhados de uma forma mais imediata, né? Você pode estar trabalhando, por exemplo, dentro desse nível aí de conhecimento explícito, com perguntas que possam estar associadas a um quiz, né? Então, estou aqui mostrando como é que você pode estar trabalhando essa dimensão do conhecimento quando se fala no conhecimento propriamente dito explícito, né? Que faz parte da dimensão desse primeiro, digamos assim, dessa primeira dimensão da competência, que é o conhecimento, e como essa promoção de aprendizagem, então, pode ser dinamizada, principalmente quando você considera o que seja mais facilmente codificado, né, em relação ao que seja mais facilmente transmitido e aprendido. A segunda dimensão de competência é a dimensão das habilidades. Lembra que eu falei que as competências, basicamente, são representadas pela sigla chá, né? Eu falei do conhecimento, que é a primeira dimensão da competência, e agora as habilidades, né? Habilidade é algo que, dependendo, né, do conceito, ele não fica tão claro, né? Porque o que é uma dimensão de habilidade? As pessoas acham que a habilidade é simplesmente lidar com algo, né? De fato, a habilidade está até associada ao saber fazer, né? Mas, na verdade, é o saber fazer em que sentido, né? É o saber aplicar os conhecimentos e alcançar resultados através dessa aplicação. E as habilidades, elas não são tão explícitas, né? Quando você compara com a dimensão do conhecimento, e, ao mesmo tempo, elas não são também tão facilmente codificáveis, né? Quando você pensa até na promoção da aprendizagem em relação ao conhecimento. Elas não são aprendidas por meio de livros, por meio de manuais ou por aulas expositivas, porque quando a gente fala em habilidade, a gente está falando em um nível intermediário entre dois extremos, né? O explícito, que é aquele conhecimento, como eu falei, que é facilmente
codificável, né, através de linguagem escrita, através de linguagem falada, de símbolos, de códigos, né, de diagramas, de imagens, desenhos, né? Então, ela fica entre esse nível explícito e o tácito, né? O que é o nível tácito? É aquele nível que está associado a todo conhecimento que o indivíduo aprende ao longo da sua trajetória, né? O conhecimento tácito é aquele que a pessoa vai adquirindo ao longo da vida pela própria experiência, né? Enfim, então, essa habilidade, ela fica, quando a gente fala, né, nessa segunda dimensão da competência, que é a habilidade, ela fica nesse meio termo, né, entre esses dois extremos, entre o que é o conhecimento explícito, né, e o que é o conhecimento tácito, né? E a promoção, então, de aprendizagem, nesse sentido, quando a gente fala em habilidade, ela vai além de técnicas de verificação mais direta do que é aprendido, né, do que é aquisicionado como informação. Daí, seria interessante trabalhar, por exemplo, com técnicas que venham a envolver a observação, a própria gamificação, né, com o trabalho de jogos, por exemplo, jogos até desde jogos mais simples, né, físicos, por exemplo, até jogos virtuais, né, dinâmicas que possam trazer, de fato, movimento ao processo, né, simulações, treinamentos que possam reforçar determinada condição, enfim. E pensar que essas habilidades elas podem também serem compreendidas em duas grandes vertentes, né? As habilidades mais técnicas, propriamente ditas, né? Que nós chamamos de hard skills, né? Que são as habilidades que estão relacionadas com aquelas ferramentas voltadas para um conhecimento mais técnico, mais teórico, né? Mais, digamos assim, protocolar, e as soft skills, que são as ferramentas, né, que são habilidades que estão associadas com as ferramentas socioemocionais, né, socioafetivas, que é muito importante se pensar hoje, né, em como desenvolver essas habilidades. Então, o processo, a promoção de aprendizagem com as habilidades, ela precisa ser muito bem ponderada nesse sentido, né? Que tipo de habilidade eu quero desenvolver frente a um determinado conhecimento que eu vou estar apresentando, né? Então, eu tenho uma condição teórica, que é o conhecimento, eu tenho toda uma condição também de literalmente tornar esse conhecimento mais aplicável, né? Mais protagonizado pelo aluno, e aí você tem essa habilidade, né? A dimensão da habilidade para favorecer esse processo, né? De literalmente vivenciar esse conhecimento a partir da habilidade, para que o aluno, então, consiga desenvolver aí a terceira dimensão de uma competência. Qual é a terceira dimensão? São as atitudes, os comportamentos e, literalmente, o valor, né? E aí a gente conclui, por exemplo, aquela sigla do chá, né, em relação ao que seja uma competência. O que é competência? Conhecimento, habilidade e atitude. Então, eu não posso compreender também a própria competência como sendo algo fragmentado. Eu tenho que entender que é um conjunto, né, de dimensões e que eu não posso lidar com essas dimensões isoladas. Essas dimensões estão em constante dinamismo, né, em constante troca, né, em constantes trocas, na verdade. As trocas são constantes, né, porque dependendo do que você trabalhe como conhecimento, como abordagem teórica, você pode também dinamizar esse conhecimento, essa abordagem teórica, numa abordagem de vivência prática com as habilidades, né? Com o desenvolvimento de habilidades, de modo com que o aluno consiga, então, também
desenvolver as atitudes, os comportamentos e o valor. A dimensão das atitudes e dos comportamentos, ela trata do saber ser, né? Do saber relacional, do saber comportamental. Então, daí a importância de saber trabalhar essas 3 dimensões quando a gente lida com as competências, né? Então, a dimensão das atitudes, dos comportamentos, ela acaba também tratando das reações diante de fatos, né, de situações, do próprio equilíbrio emocional, né, complementando a segunda dimensão. Porque quando você pensa em habilidade, né, e pensa em que ferramentas você vai estar utilizando, inclusive, para desenvolver essas habilidades, que são ferramentas, né, hard skill, mas também está pensando em como esse aluno vai estar desenvolvendo todo um trabalho de relação, né, de empatia, né, de atitude colaborativa, no sentido também de compreender que o conhecimento é construído de modo colaborativo, né, de modo a desenvolver valor esse, inclusive, que vai ser aplicável no seu próprio contexto social. E, para tanto, o equilíbrio emocional é fundamental, né, para que ele possa lidar, inclusive, com essa construção de conhecimento do grupo, né, de modo coletivo, colaborador, né? Então, a dimensão das atitudes e dos comportamentos também pensa-se, né, nesse quesito, né? Também se leva em consideração, nesse quesito, o desenvolvimento de equilíbrio emocional, né? E assim, por exemplo, os saberes, quando a gente fala em dimensão de atitude e comportamento, se completam, né? Porque você trabalha tanto o conhecimento explícito, né, que é potencializado na primeira dimensão da competência, que é o conhecimento em si, né, como também o próprio conhecimento tácito, né, que é aquele conhecimento que o aluno que a pessoa vai desenvolvendo ao longo da sua vivência. Então, olha que interessante pensar em competência, né? Pensar em competência é pensar nessas 3 dimensões, né? O conhecimento, a habilidade e a atitude. Tá, e como é que eu levo essa situação, essa relação, né, para a construção, por exemplo, de uma questão, né, de uma prova, né? O que eu tenho que levar em consideração, então, antes de iniciar um processo de elaboração, por exemplo, de questões, é importante que você se pergunte, é importante que você, como professor, se questione. O que o meu aluno deve ter aprendido antes de realizar a prova? Porque eu tenho que saber que tipo de competência, de fato, eu quero desenvolver naquela questão, né? Que tipo de competência eu quero agregar àquela determinada questão, né? Que a questão ela vai refletir o nível de competência. Essa construção de questão, inclusive, né, baseada em competência, ela também vai se basear na taxonomia de Bloom. A taxonomia de Bloom, ela apresenta domínios, dentre eles, por exemplo, pode estar citando aí o domínio cognitivo, o domínio afetivo e o domínio psicomotor, né? O que vem a ser o domínio cognitivo? É o domínio que diz respeito à capacidade intelectual, né? O que é o domínio afetivo? É aquele que já é referente às características de sensibilidade, de forma de lidar com os valores emotivos. E o que é o domínio psicomotor? É aquele que vai abranger a competência de executar tarefas a partir do sistema motor. Então, olha que interessante, né?
Uma vez que você compreende o que é a competência, você consegue, inclusive, relacionar essa competência com os domínios que são determinados, por exemplo, na própria taxonomia de Bloom, né? E aí, quando você considera a taxonomia de Bloom no seu domínio cognitivo, você tem 6 domínios cognitivos, né, que as suas questões podem ser pautadas a partir dos quais as devidas competências serão ali consideradas, né? Não sei se todos estão me ouvindo. Juliana, está conseguindo me ouvir? Estamos sim. Glaucio, o teu vídeo foi que fechou. Só um instantinho, então, porque eu estou falando aqui, eu não sei se todos estavam me ouvindo. Espera aí um instantinho. Não, estava assim, teve só uma hora que você falhou ali na voz, mas aí voltou. Mas você está sem vídeo. Estou sem vídeo, só um instantinho. Deixa eu tentar retornar aqui, só um instante. Pronto, enquanto você resolve aí, eu gostaria de dar as boas-vindas, né, para o pessoal que entrou agora, em nome da Rede Consultoria, tá bem? Sejam muito bem-vindos. Pronto, já resolveu o problema do vídeo, né? Voltou o vídeo? Voltou. Desculpa. Voltou? Voltou, sim. Bom, então, olha só, posso continuar a falar? Pode continuar, vai lá. Então, quando a gente relaciona, como eu disse, né, as competências com os diferentes domínios, né, da taxonomia de Bloom, as questões elas passam a apresentar níveis cognitivos onde você consegue mensurar bem, né, o que você quer que o aluno, de fato, desenvolva como competência, né? Eu sei que competência é o quê? Conhecimento, habilidade, atitude, valor, como eu falei, mas existem níveis de competência que a própria taxonomia de Bloom vai estar permitindo com que você possa estar calibrando, entre aspas, estas questões, né? Quando você considera, por exemplo, um nível 1 de conhecimento. O que é um nível 1 de conhecimento? É onde você está querendo verificar a habilidade do aluno, por exemplo, de memorizar, de lembrar de eventos, de situações, de termos, né? Não há, por exemplo, uma urgência de saber exatamente o que significa num nível mais aprofundado. Geralmente, você vai estar usando perguntas baseadas num retorno, né, bem direto. O que é isso? Né? Determine, né? Indique. O que você quer realmente verificar no nível 1 é essa habilidade do aluno de memorizar ou de lembrar algum tipo de evento, algum tipo de situação. Já no nível 2, você tem a compreensão, você já trabalha com competências relacionadas com o nível cognitivo de compreensão. E o que isso significa, né? Você está buscando demonstrar um entendimento de questões. É quando você trabalha, por exemplo, com enunciados que sejam mais contextualizados, onde a resposta não seja justamente um retorno, não represente, né, um retorno rápido em relação a uma pergunta que você faça, o que é, cite, né? Na compreensão, você exige realmente com que o aluno demonstre um entendimento maior e mais aplicável ou aplicado do que foi estudado. No nível 3, por exemplo, você já tem a aplicação direta. A aplicação direta, você tem ali uma ação de usar o saber que foi adquirido em novas situações. E aí você verifica a capacidade do aluno de resolver problemas, ou seja, a resolução de problemas. Você já pode trabalhar, por exemplo, com a aplicação de um caso, onde ele consiga transferir esse conhecimento e aplicá-lo num determinado contexto, né? Então, você está trabalhando aí já com o nível 3, né? O nível 4, por exemplo, é onde você trabalha a análise. O que é trabalhar com análise? É possibilitar com que haja uma abrangência de fatos, né, ou de um determinado fato, onde o aluno consiga examinar uma informação
Esse exame, por exemplo, ele pode ser em fases divididas, né? Bem como em determinadas partes que possam representar um todo, levando em consideração a relação das fases, das partes em relação a um todo, né? No nível 5, por exemplo, você já tem o nível de síntese. O que é o nível de síntese? É quando o aluno consegue juntar elementos em prol de uma solução. E o nível máximo que se tem, né, dentro desse domínio cognitivo, onde você associa as competências, né, ao domínio cognitivo de Bloom, é a avaliação. Olha que interessante. A gente chama de avaliação, né, uma prova como avaliação, né, a avaliação em si ela representa o nível 6 da taxonomia de Bloom, né? É quando o aluno consegue avaliar de forma crítica o problema. Então, você apresenta uma situação-problema na sua pergunta, né? Devidamente contextualizada, claro, né? E o aluno ele tem que avaliar de forma crítica o problema que foi apresentado. A grosso modo, eu estou falando de uma receita de bolo, né? Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. Mas o problema, literalmente, é colocar isso em prática, né? Como o professor vai estar pensando em como trabalhar uma determinada competência, associando essa competência a um domínio cognitivo, né? De modo com que um determinado assunto, um determinado tema, um tópico, seja, então, trabalhado naquela prova, né? Naquela avaliação, de modo que o professor possa, então, verificar, até mesmo como a evolução do seu trabalho ao longo de um determinado período letivo está sendo, enfim, né? Está se desenvolvendo, né? Como é que está sendo processado, né? E, como eu disse, é fundamental que se pense na relação, não apenas do que é a competência, da relação com a taxonomia de Bloom, mas também de como essa aprendizagem vai ser desenvolvida. E aí a gente pensa, justamente como eu falei lá no início da minha fala, na pirâmide de Gleiser, né? Onde você tem lá aquela aprendizagem ativa com uns 80% a 95% de aprendizagem pautada em quê? Em habilidades que provoquem esses alunos, que convidem esses alunos a escrever, a interpretar, a elaborar, a ilustrar, né? Então, é uma relação que tem que ser pensada quando você estrutura uma questão que seja baseada em competência, né? Apesar da gente achar aí, né, ou pensar até que tenha uma receita de bolo, eu vou te dar um modelo de uma questão para você fazer no nível 1. Não, o professor ele tem que realmente saber, digamos assim, ponderar bem quais as competências, como é que ele vai associar o conhecimento, a habilidade, a atitude, que tipo de valor, né, ele vai querer realmente verificar que o aluno está conseguindo desenvolver de acordo com um determinado domínio cognitivo, né, relacionado aí com a taxonomia de Bloom, pautando-se num nível aí de aprendizado também, quando a gente pensa na pirâmide de aprendizagem de Gleiser, né? Que tipo de aprendizagem é essa que eu estou também fomentando? É uma aprendizagem passiva ou é uma aprendizagem mais ativa? Quando eu penso numa aprendizagem passiva, eu estou pensando, por exemplo, em habilidades como ler, escutar, ver. Quando eu trabalho principalmente com apenas leitura, olha que interessante, eu estou trabalhando com 10% de aprendizagem. Quando eu já associo a escuta, eu estou trabalhando com 20% de aprendizagem. Aí já entra uma questão, gente, neurofisiológica, né? Porque eu estou levando em consideração as áreas, o quanto, por exemplo, em nível pré-frontal, as áreas gnósicas serão estimuladas, né? Dependendo do tipo de processo
eu dinamize na minha aula, né, no meu dia a dia, enfim, em como eu trabalho um determinado assunto apenas com leitura, né, ou, por exemplo, apenas com aulas expositivas, ou até que ponto, por exemplo, eu posso trabalhar o ler, o escutar e o ver, né, dentro de uma determinada atividade, dentro de um determinado tempo da aula. Então, eu também, antes de avaliar, eu tenho que pensar em como todo o trabalho foi estruturado, né? Como é que o tempo em que esse conteúdo foi trabalhado foi pensado. Como é que eu penso nesse tempo? Eu penso nesse tempo estruturando, Você pode, a por leitura, favor, a escuta. falar os livros que você está indicando, todos esses nomes? Oi, querida. Você Desculpa. pode, por favor, desculpa cortar seu raciocínio, mas você pode, por favor, dizer indicações de livros de todos esses autores que você está citando, por favor? Posso. Eu posso até depois disponibilizar para vocês alguns artigos para leitura. Passo, tá bom? Eu faço uma relação de algumas leituras para vocês, artigos que vocês vão acessar facilmente pela plataforma Cielo, para vocês lerem. Tá bom? Certo? Obrigada. Tá bom? E me segue lá no Instagram, tá? Se quiser também, depois pode passar o meu contato, eu dentro do possível aí dou retorno para vocês, mas eu passo essa relação de artigos para a Juliana ou para a Leila, né? Ou para o Ricardo, para que eles possam estar disponibilizando para vocês, tá bom? Muito obrigada. Gente, se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, pode participar, tá? Aqui é uma discussão, não é uma aula. Cláudio, vamos fazer assim, você começa já a finalizar aí a tua fala, que aí a gente vai entrar com essas perguntas. Tá ótimo. Tá bem? Pode ser assim? Tá bom, tá ótimo, porque a gente aproveita bem o encontro de hoje até às 23h50. Bom, então, voltando aqui, né? Quando você trabalha, por exemplo, com leitura, com escuta, né? Com apenas a visão, fica nesse... Porque, geralmente, as aulas, né, são, às vezes, muito pautadas de acordo com a pirâmide de Glaser, em leitura, escuta e visão, né? Então, você tem ali uns 10, 20 a 30% em média de aprendizagem. Agora, quando você trabalha, por exemplo, com associações de ver, ouvir, né? E quando você já vai para uma dimensão de discussão, você já tem um salto de 70% para aprendizagem, né? Eu pude observar, por exemplo, que um modelo de avaliação que eu usei, que foi muito interessante, foi um trabalho em grupo, né? Trabalhar em grupo, elaborando podcasts. Então, eu peguei os alunos, né? Dividi a turma em grupo, propus, na verdade, né? Com que a turma fosse dividida em grupos, e um determinado tema que eu trabalhei com essa turma, eu dividi esse tema em tópicos e pedi para que eles, na verdade, se organizassem em grupos de 3 a 5 alunos e elaborassem podcasts em torno de 10 minutos, né, para que também o podcast não se tornasse cansativo, né? E pontuei, por exemplo, como sugestões, como esse podcast poderia ser desenvolvido. E, no final, nós compartilhamos o podcast, né? Os podcasts foram compartilhados. E o que foi interessante também nesse processo é que, ao término, eu pedi para que o grupo escolhesse um podcast que não foi produzido por ele, para poder elaborar, por exemplo, uma resenha crítica em cima do podcast que ele poderia estar escolhendo. Então, olha como eu trabalhei com diferentes níveis aí, né, de habilidades dentro de um determinado nível de conhecimento, trabalhando, inclusive, atitudes, né, dentro de diferentes níveis, inclusive, cognitivos, na própria taxonomia de Bloom. Né? Então, quer dizer, olha que interessante quando você observa que, inclusive, quando nós pontuamos, né, o que é nível 1, nível 2, nível 3, né, quais são os estratos, por exemplo, de uma pirâmide de Glaser,
né? A princípio, né? Divisões que sejam tão cristalizadas e tão rígidas, elas não são, dependendo de como você organize todo um processo de ensino-aprendizagem ao longo da sua aula e pense numa avaliação que reflita essa dinâmica também, né? A partir da qual você vai estar trabalhando diferentes níveis, diferentes habilidades, inclusive técnicas e socioafetivas, dentro de uma avaliação. Então, a avaliação não é somente um momento em si de verificação do conhecimento, ela é também um momento onde o aluno tem a oportunidade de estar de modo colaborativo, aprendendo, né? Construindo conhecimento, né? A partir de todo esse processo de troca, né? De intercâmbio em nível de discussão, né? Em nível de construção. Então, a gente consegue chegar àqueles 80%, 95% esperado até de aprendizagem, quando você trabalha, por exemplo, com explicação, com resumo, com estruturação, com definição, né? Em relação à pirâmide de Gleiser, né? E com diferentes níveis cognitivos, quando você considera a própria taxonomia de Bloom, né? Principalmente no nível 5, nível 6, quando se trabalha com síntese, com avaliação. Então, como se pensar em estruturar uma avaliação, né? É sair um pouco dessa caixinha, né? Compreender que a prova ela não é aquele modelo cristalizado como a gente está habituado, simplesmente estruturada por perguntas e respostas, né? Uma avaliação ela vai além dessa condição, né? De ser apresentada como perguntas e respostas, né? Enfim. Então, de uma forma bem, digamos assim, geral, né? Eu vou abrir agora para a gente poder discutir esses 40 minutos iniciais, foi só para apresentar aqui uma teoria, né? Digamos assim, uma motivação mais teórica sobre o que são as competências, né? A relação das competências com a taxonomia de Bloom, com a própria pirâmide de Gleiser, né? Entender que a avaliação não é algo cristalizado, né? Ainda mais agora, né? Nesse contexto de educação 5.0, já indo para um contexto até de educação 6.0, como nós temos que pensar, de fato, de modo mais dinâmico, né? Em como estruturar as avaliações e como lidar com essas competências na estruturação, né? Na elaboração das nossas avaliações. Eu vou estar abrindo agora aqui para a gente estar discutindo, tá bom? Pronto, obrigada, Gláucio. Eu vou ver aqui no chat se tem alguma pergunta, algumas perguntas, nós já temos aqui. Sobre os livros, você falou que ia passar para a gente artigos, Isso, não é? vou estar passando hoje mesmo no finalzinho, assim que acabar a nossa live, eu vou estar passando para vocês uma sugestão, aí, uma listinha, né? Também não muito grande, tem em torno de 178, mentira, gente. Vou passar em torno de uns 5 artigos interessantes, né? Como a nossa colega aí solicitou, para vocês lerem um pouquinho sobre, porque é algo muito novo também, né, para muitos aí, a taxonomia de Bloom, né, a pirâmide de Gleiser. E a taxonomia de Bloom, a gente sabe também que ela sofreu revisão, não é? Ela sofreu revisão porque foi de acordo com a atualidade, a educação vem sofrendo desafios, claro, e graças a Deus, né? Então, houve aí mais aí uma habilidade a ser considerada. Bom, eu tenho aqui alguns questionamentos, mas eu gostaria de passar primeiro ao público. Eu gostaria que quem quisesse fazer perguntas pode levantar a mãozinha e ficar. Alguém tem alguma pergunta? Algum questionamento? Alguma colocação? Então, eu vou fazer aqui uma provocação, né? Já que você falou sobre essa revisão da taxonomia de Bloom, só para complementar, além, por exemplo, desses domínios, né, que a gente se pauta muito na elaboração das questões, né, considerando as competências, apenas com os domínios cognitivos, né? Tanto que eu falei aí do
nível 1, que é o conhecimento, do nível 2, que é a compreensão, né? Do nível 3, que é a aplicação, 4, que é a análise, 5, que é a síntese, e 6, a avaliação. Mas lembra que eu disse também que as habilidades elas estão relacionadas também com ferramentas, né? Com ferramentas como as hard skills, as soft skills, e quando você relaciona também, principalmente, as habilidades, né, socioemocionais, socioafetivas, com a taxonomia de Bloom, você tem um domínio afetivo também relacionado, né, que é o domínio, por exemplo, são 5 domínios afetivos que a taxonomia de Bloom considera, que é a recepção, a resposta, a avaliação, a organização e a caracterização. Olha que interessante, né? O que vem a ser a recepção como um domínio afetivo? É a aquisição de consciência, olha só, sobre sensações e ações pessoais e do outro. Aí você trabalha a empatia, o se colocar no lugar do outro, né? Então, olha que interessante, né? Enfim, aí a gente iria desdobrar para várias outras discussões, mas para vocês verem como a própria taxonomia, ainda bem, né? Ela é constantemente pensada, revista, né? Atualizada. Não é só o domínio cognitivo, é o saber estar, é o saber fazer, existem vários níveis, né? Isso Pronto. aí. A gente e sabe... o psicomotor, né, também. Exato, exatamente. Glaucia, a gente sabe que hoje em dia o desafio da educação é algo muito árduo, principalmente naquela população mais jovem, né? É uma população que inquieta, que os estímulos visuais, né, os estímulos auditivos, como você mesmo falou aqui agora, eles são muito importantes. E por que não utilizar esse tipo de estímulo para o aprendizado, né? Então, muitas vezes, o aluno, quando eu falo aluno, é aquela pessoa que está ali, né, na ânsia de aprender, vamos dizer assim. Então, muitas vezes, esse aluno, ele precisa realmente encontrar naquele assunto que ele está vendo, que ele está estudando, alguma coisa que lembre a sua realidade. A gente entra, então, aí na questão da contextualização. Ou seja, ele precisa com que aquele assunto que te parece tão distante, né, uma matemática, uma física, por exemplo, né, eu estou jogando aqui bem longe de outros assuntos até mais próximos do dia a dia, precisa com que esse assunto fique cada vez mais perto para que ele consiga se enxergar dentro daquele contexto. Então, a contextualização, ela aparece aí de um modo, não é, bem, vamos dizer assim, bem mais fácil de ser trabalhado para que realmente o aprendizado aconteça, né? Como é que você vê essa contextualização como um modo de aprendizado? Olha, a contextualização, acima de tudo, é fazer com que esse conteúdo faça sentido para o aluno, né? E aí, como você falou, não adianta a gente estar trabalhando com um nível de linguagem que inicialmente não seja uma linguagem palatável para esse aluno. Então, a própria contextualização depende de como o conteúdo é apresentado. Então, o professor ele tem que pensar na linguagem, né? Em como você vai adaptar a informação para um nível de entendimento e que possa, né, chamar a atenção desse aluno. Então, contextualizar não é apenas trazer para a realidade, né? Porque a gente vê muito a palavra contextualizar associado a situações que sejam essencialmente atuais. Ou do dia a dia do aluno, não é? Do dia a dia. Mas trabalhar assuntos, você pode, por exemplo, contextualizar assuntos estabelecendo paralelos, né? E aí você faz aquele linking do passado, do presente e do futuro, que é fundamental, inclusive, para se montar um fio condutor, né? Uma linha de raciocínio lógico, principalmente nas temáticas de história, né? E aí, em relação à própria história,
pela própria condição transdisciplinar também, que tem que ser pensada nessa contextualidade. Você trabalha filosofia, você trabalha sociologia, e por que não pensar em matemática, dependendo, né, de como a matemática pode estar associada àquele contexto, né? Então, olha que interessante dimensionar, né, o sentido da contextualidade se pautando na linguagem. Como é que eu vou trazer um determinado tema, né, para uma abordagem que possa ser atual para o aluno e que, ao mesmo tempo, ele consiga estabelecer paralelos, né, entre o passado, o presente e até mesmo o futuro. Porque a história ela é dinâmica, né? Os processos são dinâmicos. Então, até mesmo a gente estava comentando das condições, dos processos cíclicos que a história trata, né? E dentro desse ciclismo, você tem associações de temas, né? Os temas de fronteiras, né? Os temas que estão relacionados, que são interdisciplinares, né? As escolas, eu costumo até pontuar isso, né? Elas se pautam muito numa condição multidisciplinar, confundindo o que é ser multidisciplinar com transdisciplinar. Né? E para você trabalhar os aspectos contextuais de assuntos, seja na física, na química, na matemática, na história, é importante pensar em discussões transdisciplinares, para que justamente... As discussões transversais, não é? Justamente. São aquelas discussões que passam de uma disciplina para outra, e aí você começa a ver relação, não é? Entre uma coisa e outra. E com essa transversalidade é que você chega, inclusive, às representações sociais dos processos, né? As representações também em nível de sustentabilidade. Então, não tem como você pensar em contextualidade se você não pensar na linguagem desse processo, né? E em como você pode estar trabalhando toda uma condição transdisciplinar e transversal, né? A transversalidade e a transdisciplinaridade dependem dessa linguagem para que, de fato, a contextualidade seja, então, trabalhada, né? Então, trabalhar temas que estejam contextualizados não é apenas trabalhar algo que faça parte, né, de uma ocorrência atual. É o aluno compreender que o que ocorre hoje está ligado a um passado e que vai repercutir no futuro, e que não é tratado de modo unicamente, né, monofocal. Né? Você tem toda uma relação de saberes. Não é um evento... o professor tem que realmente... Não é um evento único. Não é? A Cecília queria fazer uma pergunta, Cecília? Sim, eu estava aqui pensando, porque são muitas informações. São muitas informações dadas. Então, a minha questão essa linha, né, não precisa ser uma linha única, tênue, direta. Ela pode ser uma espiral, com bifurcações, né? Sim. Porque às vezes é difícil. Eu sou uma pessoa desorganizada por natureza. Às vezes é difícil canalizar um único sentido para ter uma resposta. Sim. Quando eu penso que a resposta pode ser múltiplas e chegar a um denominador comum, seja, nada é tão exato. Eu explico por quê. Eu trabalho, quer dizer, eu desenvolvi na licença e no mestrado um caminho de pesquisa que é falar de teatro de favela. E como porque é uma maneira um pouco não muito acadêmica. Então, como levar isso para as universidades de maneira formal, para que a linguagem de favela, o teatro, a dança, a música, a arte, as gírias, o formato, a maneira de viver popular, entre dentro da academia, de uma universidade, para que essas barreiras, essas passarelas sejam feitas de maneira mais simples. Então, no meu mestrado 1, eu defendi o teatro de favela, e agora eu gostaria, quer dizer, eu defendi aqui na França,
no meu mestrado. E agora eu gostaria de fazer essa passarela ao contrário, pegar um material acadêmico e colocar nos lugares mais populares, para dizer, gente, a academia é para todo mundo, a universidade é para todo mundo. Não tem essas coisas somente para a elite. Então, vamos abrir as portas e vamos sentir à vontade, não entrar com dificuldades. Então, assim, essa linguagem do popular com o acadêmico, através da arte, da dança, da música, do corpo e tudo isso, com todas essas informações que eu estou tendo, porque eu não sou professora de base, com todas essas informações, eu começo a pensar para o doutorado como eu vou organizar isso, para que ambos os lados, academia e favela, possa compreender sem explicações extras. Que tenha... Então, assim, essa é a minha dificuldade de como colocar isso em papel, né? Colocar isso no formato que ambos os lados digam, ok, é claro para todo mundo. É achar o denominador comum, né? O tipo Como de linguagem encontrar? que possa... Não é fácil, não é fácil, não é fácil. Justamente a saber, literalmente, né, no sentido da palavra, equacionar, é uma equação, né, de se chegar ao meio termo em que você consiga ter um nível de interseção em trabalhar essa linguagem nesse nível, né, entre o popular, entre o que seja mais representativo, né, no seu próprio senso comum de manifesto, de ocorrência, com a óptica da academia, né, em como a academia percebe esses processos e pode tratar esses processos. Não há algo que de imediato eu possa estar te falando que seja, por exemplo, tão resolutivo. Você tem que fazer assim, A mais B igual a C e o resultado é esse. Não é. É um feeling, né? Porque vai depender, inclusive, para onde você quer, porque cada instituição, inclusive, tem a sua idiosincrasia, digamos assim, né? O que é pertinente, particular à própria representação da instituição, né? No próprio, se você pegar aqui mesmo, né, no Rio de Janeiro, as diferentes instituições, cada uma tem a sua característica, né? Cada instituição interage em um determinado locus com aquele meio, né, com os processos sociais, né, com os processos do cotidiano, enfim. Então, é justamente uma equação, né, de você saber relacionar, associar a sua proposta, o seu objetivo de pesquisa com a realidade daquela instituição, que não necessariamente vai ser a mesma que uma outra instituição, né? Então, é ter essa sensibilidade. Quando eu falo em saber adequar a linguagem, a grosso modo, por exemplo, eu vou dar uma aula de seres vivos para o 6º ano. Na mesma escola, eu posso ter 2 turmas de 6º ano. A aula não vai ser igual na mesma escola. Imagine escolas diferentes, entendeu? Então, eu tenho que saber para que público eu estou falando, o que eu vou falar, como eu vou falar, né? No sentido de estar tendo como objetivo a execução de um projeto, né? Que é um processo que eu vou colocar em prática, né? Em função de como essas realidades vão se relacionar. A realidade do meio que você está trazendo para a realidade da academia, né? Onde uma resultante, que é o que você quer, né? Você quer tratar esse processo, né? O processo social, né? Dentro da dinâmica acadêmica. E isso vai ter uma resultante. Então, você tem que saber ajustar esse processo, você tem que saber ajustar essa linguagem. E é uma habilidade, né? É uma habilidade. Não é fácil. Ou seja... Eu não tenho resposta. Ou seja, resumindo e concluindo, né, Glaucio? Precisa saber qual é o objetivo, não é, Cecília? Saber qual é o teu objetivo e saber se o teu público quer receber o que você tem para dar. A verdade é essa, né? Justamente, né? E como eles vão receber tratar, isso, de né? que modo é que isso vai acontecer. Pois bem, mas fantástico, né? O desafio, fantástico, fantástico. Né? Exato.
Alguém tem mais alguma pergunta, alguma colocação? As meninas? Não? Os meninos? Nenhum? E só para complementar a proposta, né, o objetivo até da investigação de doutorado da colega, é fundamental, né, tratar esses processos sociais, essas representações sociais dentro da academia, né? Porque a relação, a interseção, a academia, quando a universidade ela efetivamente se extensiona, né, se abrindo para poder lidar com as dinâmicas do meio, é quando ela está realmente exercendo essa condição contributiva local e social, né? De se relacionar com o meio, de colaborar em tratar condições do meio, em pensar em situações desse meio, né? E em como produzir, inclusive, soluções para lidar com as dinâmicas, com as demandas, com as carências desse meio. Então, é fundamental quando você tem um trabalho nesse nível de representação social, né, sendo levado para a universidade, para que a universidade possa, de modo integral, a sua condição de ser e estar, né, de ser contributiva para o desenvolvimento local, social, estabelecer mais uma relação, né, com mais um processo de cunho social. Né? Muito bem. Bom, se ninguém tem mais nenhuma pergunta a fazer, pronto, eu gostaria então de encerrar a nossa live, não é? Agradecendo a presença de todos, agradecendo a presença do professor Glaucio de Rê, em nome da Rede Consultoria, em nome da professora Leila. A professora Leila hoje passou por uma pequena cirurgia, mas está muito bem, graças a Deus, está descansando. Em nome de todos os professores, né, que formam a Rede Consultoria Educacional, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada. Quer fazer alguma colocação, professor Glaucio? Queria agradecer mais uma vez, é um grande prazer sempre estar aqui com vocês, né, tratando aí de temas tão interessantes, né, de perguntas que são extremamente aí contributivas, que nos levam cada vez mais a refletir, a redimensionar os nossos assuntos. Então, gostaria de estar agradecendo, e se nós não tivermos mais outro contato ainda esse ano, boas festas, né, que apesar de todo esse cenário aí que nós estamos vivenciando em um contexto planetário, né, eu desejo muita saúde, muita prosperidade para vocês e para os seus familiares, né? E que todos nós possamos aí, com muito sucesso, concluir o nosso ciclo de imunização, né? Contribuindo aí para que mais pessoas vacinadas, enfim, possam, então, realmente representar uma grande barreira aí, do ponto de vista vacinal, à difusão do vírus, e que a gente consiga, né, ter um 2022 com mais saúde, com mais prosperidade, renovando as nossas esperanças. Muito obrigado aí por vocês me ouvirem, por também trocarem conhecimento, que é muito gratificante, de fato, quando a gente tem essa oportunidade. Tá bom? Muito obrigada, professor Glaucio. Feliz Natal a todos, um excelente 2022, né? Se a gente tem saúde, o resto a gente corre atrás, não é? Tá bem? Então, em nome da Rede Consultoria, um grande abraço, muito obrigada pela presença de todos, e quem sabe no próximo ano, não é, Glaucio, a gente faça aí uma live falando um pouco mais das metodologias ativas, a gente pode trocar um pouco de figurinha, as tuas experiências, as minhas, e de quem mais quiser se juntar a nós, não é? Tem muito pano para manga aí para a gente Com conversar, certeza. né? É um assunto muito rico, né? Então, essa ciência da educação, com a licença aí freiriana, é uma boniteza. Né? É uma boniteza, é uma belezura. Tá bem, então, gente, pois muito obrigada, um bom fim de semana a todos, fiquem na paz. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.